Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Só Esportes. A minha coluna desta semana tratará de um tema bastante delicado e muito desagradável de vermos de forma recorrente no ambiente esportivo, mais especificamente no futebol, que são os casos de práticas de racismo ou injúria racial no ambiente do esporte. Nós vimos que na semana passada a FIFA anunciou a punição à seleção húngara de futebol, pois nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Inglaterra, a torcida presente ao estádio cantou músicas de tons racistas direcionados a atletas da equipe adversária, da seleção adversária. A punição imposta pela FIFA foi a realização das próximas 2 partidas nas eliminatórias sem a presença de público, quando a seleção húngara for a mandante. Além disso, aplicou a punição de multa no valor de 200 mil francos suíços, o que equivale a um pouco mais de R$1 milhão. No meu modo de entender, essa decisão proferida pela FIFA, ela não é suficientemente rigorosa para inibir novas práticas nesse sentido. Agora, no cenário nacional, nós tivemos um caso que tomou grande repercussão na mídia, que foram as ofensas de tom discriminatório proferidas contra o atleta Celcinho, do Londrina, em partida realizada em Santa Catarina, quando o mandante era a equipe do Brusque. Nós tivemos o julgamento, ainda que em primeira instância no STJD deste caso, nessa última sexta-feira. A punição aplicada pela 5ª Comissão Disciplinar foi muito mais severa do que esta que eu mencionei pela FIFA. Com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a douta 5ª Câmara Disciplinar entendeu por bem aplicar a punição, primeiro, ao presidente do Conselho Deliberativo da equipe catarinense, por ter sido identificado como a pessoa que proferiu as ofensas de conotação discriminatória em relação ao atleta, e aplicou-lhe a punição máxima prevista neste artigo do CBJD, que é a suspensão das atividades ligadas ao futebol pelo prazo de 365 dias. 360 dias, melhor dizendo, a punição. Mas uma multa de R$30 mil à pessoa física do vice-presidente do Conselho Deliberativo. Vejam que gravidade deste caso, em que a ofensa, claro que se a ofensa a partir de um torcedor, ela é extremamente grave também, mas um presidente de um conselho deliberativo da equipe adotando conduta de tamanha repugnância merece sim uma punição exemplar. E esta punição exemplar veio também à equipe catarinense. Neste julgamento realizado na última sexta-feira, a punição imposta à equipe catarinense foi, além de uma multa no valor de R$60 mil, aplicou-se também, com base no parágrafo 3º do artigo mencionado, 243G do CBJD, aplicou ainda à equipe catarinense a perda de 3 pontos na competição em andamento. Portanto, com esta decisão, o clube catarinense Brusque passa automaticamente a ter 3 pontos a menos na tabela de classificação. Evidentemente que esta decisão, como mencionei no início da coluna, é uma decisão da comissão disciplinar, passível de recurso para que o pleno do STJD analise em grau recursal se mantém a punição aplicada. Veremos se a equipe catarinense ingressará com recurso neste sentido, tudo indica que sim, mas a punição exemplar rigorosa imposta pelo STJD deve, na minha opinião, ser mantida
com o condão de aplicar uma grave punição proporcional à gravidade da conduta e, mais do que isso, a punição deve ser de rigor tamanho que impeça, ou melhor dizendo, que iniba novas condutas desta mesma natureza nas praças esportivas no nosso território. É extremamente lamentável, completamente contrário a todos os sentimentos envolvidos num ambiente esportivo, todos os princípios norteadores da prática esportiva, atos de discriminação, seja pela idade, por cor, por raça, por origem étnica, seja qual for o motivo. O esporte tem que ter o condão de unir as pessoas, interagir, a interação entre os envolvidos no ambiente esportivo e jamais servir de palco para condutas, seja lá racistas ou de uma injúria racial, mas condutas que tenham a finalidade de trazer uma condição discriminatória para o ambiente do esporte. Portanto, ficam, na minha opinião, os meus parabéns à 5ª Comissão Disciplinar do STJD pelo rigor na punição, esperando que essa punição não seja abrandada em um eventual recurso no Pleno, porque sim, é necessário que nós tragamos uma nova mentalidade para o ambiente esportivo nacional, deixando claro que não cabem condutas de cunho discriminatório nas praças esportivas. Pois bem, esta foi a minha coluna desta semana. Para vocês que gostaram, deixem o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Só Esportes. Nós nos vemos na minha coluna da próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá!